Um rabino ortodoxo perde a vida enquanto caminhava pelo Monte das Oliveiras e, para sua surpresa, se depara cara a cara com alguém que nunca imaginou ver: Jesus. O que esse encontro revela sobre o rapto tem o potencial de transformar radicalmente suas crenças. Agora permita-me compartilhar com você um testemunho verdadeiramente extraordinário. Meu nome é Ezra Lev Goldstein, tenho 62 anos e sou o rabino da sinagoga Bet Shalom em Jerusalém. Ao longo da minha vida, dediquei meu tempo e esforço ao estudo profundo da Torá e do Talmud, guiando minha comunidade nas ricas tradições e leis judaicas que valorizo profundamente. Nasci no seio de uma família ortodoxa, onde desde muito pequeno me ensinaram a seguir o legado do meu avô e do meu pai, ambos venerados líderes religiosos. Minha formação acadêmica ocorreu nas instituições mais prestigiadas de Israel, onde me mergulhei no estudo das escrituras hebraicas e nos profundos comentários dos grandes sábios, tornando-me um especialista na matéria. Há 3 meses minha vida deu uma reviravolta inesperada. Não apenas transformou minha existência, mas também alterou minha percepção de tudo o que eu havia considerado certo até aquele momento. Tudo começou em um sábado, após o serviço na sinagoga. Sentia-me exausto após um longo dia dirigindo o Shabat. Decidi me aventurar sozinho pelo Monte das Oliveiras, um lugar que costumava visitar para refletir e meditar sobre as Escrituras. O calor era opressivo, e à medida que subia a colina, uma sensação de aperto começou a tomar conta do meu peito. No início, pensei que se tratava apenas de um simples cansaço. Afinal, já não sou tão jovem. No entanto, à medida que continuei caminhando, a dor começou a se intensificar de maneira alarmante. Lembro que, em um momento de desespero, parei e me apoiei em uma oliveira centenária, buscando alívio em sua robusta presença. A vista de Jerusalém daquele lugar era simplesmente deslumbrante. O sol começava a se esconder atrás da majestosa cúpula da rocha, pintando o céu com tons dourados e alaranjados. Foi essa bela paisagem o último que meus olhos conseguiram contemplar antes que o mundo se desvanecesse ao meu redor. De repente, desmoronei no chão, e a dor se apoderou de mim, insuportável, como se um peso pesado estivesse esmagando meu peito. Não conseguia respirar, e a ajuda parecia inatingível. Em um instante, compreendi que estava sofrendo um infarto. Tentei alcançar meu telefone, mas meus braços se sentiam tão pesados como se estivessem feitos de chumbo. No meu último pensamento consciente, recitei o Shema, agarrando-me a essa oração como um último refúgio. E então, chegou a escuridão. O que ocorreu a seguir transformou completamente meu entendimento sobre a existência, sobre Deus e sobre tudo o que eu acreditava saber. Em um instante, experimentei uma estranha sensação de leveza. A dor, que havia sido meu companheiro constante, se desfez completamente. Abri os olhos e, para minha surpresa, me encontrei observando meu próprio corpo estendido no chão. Não experimentei medo algum. Em vez disso, uma serena curiosidade me envolvia. Ali estava meu corpo, imóvel sob o oliveira, enquanto eu flutuava sobre ele, completamente consciente da estranha situação. Ao longe, vislumbrei um grupo de turistas que passava, completamente alheio ao que eu estava vivendo. Tentei gritar pedindo ajuda, mas da minha garganta não saiu nenhum som. Foi nesse instante que tudo fez sentido. Eu havia morrido. Curiosamente, essa ideia não me aterrorizou como deveria. Em vez disso, experimentei uma paz inexplicável, uma serenidade profunda que me envolvia. Era como se, apesar da situação, tudo estivesse em seu lugar. Ao olhar para o meu corpo, percebi que uma luz começava a emergir ao meu redor, iluminando o ambiente com um brilho quente e acolhedor. Não era como a luz do sol, nem a de uma lâmpada convencional. Era uma luz vibrante e pulsante que parecia brotar de todos os lugares, e ao mesmo tempo, de nenhum. À medida que essa luz se intensificava, senti como me elevava, distanciando-me do meu corpo de Jerusalém. Não experimentava medo, apenas a firme convicção de que me dirigia ao lugar que me correspondia.
Deslizava-me em direção a uma luz que se transformava em um túnel resplandecente. À medida que avançava, comecei a perceber sons. Não eram melodias no sentido tradicional, mas sim harmonias que nunca antes tive o privilégio de ouvir. Era como se milhares de vozes cantassem em uníssono, em um idioma que não conseguia entender, mas que de alguma forma ressoava no mais profundo do meu ser. De repente, a sensação de movimento parou e me encontrei em um lugar que desafiava toda descrição com palavras do mundo terrenal. Não era um lugar físico como o conhecemos, mas era mais real do que qualquer realidade que eu já tivesse experimentado. Cores que nunca havia visto antes dançavam diante dos meus olhos, e uma clareza deslumbrante preenchia o ambiente sem machucar a vista. Era uma sensação de plenitude e completude que envolvia cada canto do meu ser. Era como se toda a minha vida tivesse sido vivida através de um vidro embaçado, e de repente, tudo se iluminasse com uma clareza surpreendente. Foi nesse instante que o vi. Diante de mim se erguia um homem, mas chamá-lo simplesmente de homem seria uma descrição muito limitada. Sua presença era simplesmente avassaladora, uma luz radiante que iluminava tudo ao seu redor. Vestia roupas simples, mas tão brancas que pareciam mais puras do que qualquer branco que já tenha contemplado na terra. Seu rosto emitia uma luminosidade tão intensa que, a princípio, pensei que não conseguiria olhá-lo diretamente. No entanto, apesar dessa brilhantez, pude apreciar cada um de seus detalhes com clareza. Seus olhos. Esses olhos que refletiam um amor tão profundo, tão puro e tão incondicional, que senti como todas as minhas defesas se desmoronavam diante de seu olhar. Naquele instante compreendi imediatamente quem era. Não apenas soube, mas o reconheci no mais profundo do meu ser. Era Jesus, o Messias que eu havia rejeitado durante toda a minha vida. O mesmo Messias que, como rabino, havia instruído meus seguidores a desprezar. Agora, ali estava ele, tangível, vivo e glorioso. Em seus olhos não havia julgamento algum, apenas um amor que superava todo entendimento humano. Alombé Edras, disse, e sua voz ressoou em mim como milhares de águas que preenchiam cada fibra do meu ser. Não era apenas um som. Era uma presença, uma realidade palpável. Você me buscou em cada página da Torá, mas nunca me deu a oportunidade de te encontrar. Caí de joelhos, se é que nesse estado ainda podia considerá-las joelhos, completamente sobrecarregado pela verdade que se revelava a mim. Durante 62 anos, dediquei minha vida a estudar as Escrituras, buscando o Messias nas palavras dos profetas, ansiando por sua chegada sem jamais perceber que ele já havia estado entre nós. Amo, consegui dizer, eu não sabia. Pensei que sabia, mas ela respondeu com ternura. Errá. Você buscou com sinceridade, mas permitiu que as tradições humanas te cegassem. Agora é o momento de ver. Agora é o momento de compreender, porque se aproxima um instante, mais próximo do que imagina, em que tudo o que você conhece mudará de repente. Jesus estendeu sua mão, convidando-me a me levantar. Ao tocá-la, senti que um profundo conhecimento começava a fluir em meu interior, como se cada página da Torá, os profetas e os escritos se iluminassem com uma nova e reveladora compreensão. A profecia que se referia a ele era inconfundível. Apontava diretamente a Jesua. Isaías 53, os Salmos, Daniel. Cada um desses textos falava dele com uma clareza que me deixou admirado. Como pude ter estado tão cego? Esdras, continuou Jesua enquanto avançávamos por este reino de luz, vim advertir meu povo sobre uma armadilha final que se aproxima antes do arrebatamento. Era um tempo em que aqueles que acreditavam estar preparados podiam tropeçar, se não mantivessem uma vigilância constante. O arrebatamento? Perguntei-me, confuso por um termo que nunca havia tido espaço na minha compreensão da teologia judaica. Sim, Esdras. O instante em que congregarei meus fiéis, quando ressoar o sofar celestial e meu povo for elevado para se unir a mim, está mais próximo do que muitos podem imaginar. No entanto, antes que isso aconteça, o adversário armou uma armadilha sutil.
Jesus me conduziu para o que parecia um vasto anfiteatro iluminado. Nos acomodamos e, diante de nossos olhos, como se fosse uma tela vibrante, começaram a se desenrolar imagens da terra, pessoas, igrejas, sinagogas e a cotidianidade de vidas que se desenrolavam em suas rotinas diárias. Escuta, Esdras, disse Jesus. A armadilha final não se apresentará como uma rebelião aberta, não se mostrará como algo maligno. Ao contrário, parecerá normal, confortável e segura. E é precisamente por essa aparência enganosa que muitos cairão nela. Verás aqueles que assistem às suas sinagogas e igrejas, que realizam rituais e recitam palavras memorizadas, mas cujos corações estão distantes. Através de líderes religiosos como eu, transmitem-se tradições em vez de cultivar uma verdadeira relação com o Deus vivo. Assim, muitos se veem presos em rotinas espirituais vazias, convencidos de sua fidelidade, enquanto sua luz espiritual se apaga lentamente. Não fale de guerra se você só busca assustar as pessoas, explicou Jesus com firmeza. Em vez disso, fala sobre a condição do coração, porque é aí que realmente se encontra o perigo. Vejo um tempo em que os crentes se deixam levar por um letargo espiritual, adormecendo sua fé e seu compromisso. Sumidos no bulício da vida cotidiana, muitos se sentem seguros de sua lealdade, enquanto suas lâmpadas ardem em silêncio. Enquanto falava, podia imaginar essas pessoas imersas em suas rotinas diárias, aprisionadas em preocupações, entretenimentos, trabalhos e até mesmo em atividades religiosas. No entanto, apesar de tudo isso, lhes falta uma conexão autêntica com Deus. Suas vidas aparentavam estar completas, mas suas almas se sentiam vazias. Vejo igrejas repletas de atividade, mas carentes de essência, continuou Jesus. Observo as pessoas assistirem, cantarem e pregarem, mas a cada vez se afastam mais da minha voz. Com um simples movimento de sua mão, a cena se transformou, e de repente, pude adentrar no coração das pessoas. Era como se eu pudesse captar seus pensamentos, suas emoções e as verdadeiras motivações que os moviam. Observei quantos deles se acreditavam profundamente espirituais, quando na realidade estavam presos na autoilusão. A última armadilha antes do rapto não se apresentará como um inimigo que bate à sua porta. Surgirá do mais profundo da sua zona de conforto, de cada um de nós. Manifestar-se-á em sussurros que dirão: você tem tempo, está bem, todos vivem assim. E enquanto os corações esfriam e o amor se desvanece, o inexorável relógio da eternidade avança em direção a essa hora desconhecida. Senti um profundo peso no coração ao absorver a verdade de suas palavras. Quantas das minhas próprias ensinanças como rabino estavam mais enraizadas em tradições humanas do que em uma autêntica conexão com Deus? Quantas vezes eu havia realizado rituais sem que meu coração estivesse verdadeiramente presente? A mensagem não se trata do medo, Esdras, disse Jesus enquanto posava sua mão sobre meu ombro. Trata-se do amor. O amor de um Salvador que adverte sua esposa para que não fique para trás. Te convido a não entrar em pânico, mas a se preparar, a abrir os olhos e sacudir o letargo que te envolve. Lembre-se de que o rapto não é simplesmente uma forma de escapar do mundo, mas uma oportunidade para se unir àquele que deu sua vida por você. Então ele se levantou, e com um simples gesto, o anfiteatro se desfez diante de nossos olhos. De repente, nos encontramos em um jardim de beleza indescritível. Cada flor, cada árvore, parecia entoar em silêncio uma melodia em honra ao Criador enquanto avançávamos por esse paraíso. Antes que soe a trombeta, continuo falando. A pergunta é: você ainda está ouvindo? Suas palavras ressoaram profundamente em meu ser. Ao longo da minha vida como rabino, dediquei-me a ouvir a voz de Deus nas Escrituras. No entanto, agora percebia que essa busca muitas vezes havia sido ofuscada por interpretações humanas. Tradições que, embora valiosas, se haviam transformado em obstáculos para alcançar uma verdadeira compreensão. Escuta atentamente, continuou Jesus enquanto avançávamos pelo jardim.
Quando meus discípulos me perguntaram sobre os sinais da minha volta e o fim dos tempos, meu primeiro aviso não se concentrou em guerras, terremotos, nem na figura do anticristo. Tratava-se do engano. Eu os avisei. Tenham cuidado para não se deixarem enganar. Naquele momento, paramos em frente a uma árvore repleta de frutas que pareciam irradiar sua própria luz. Essa foi minha primeira advertência, pois sabia que o engano seria a última arma que o adversário utilizaria antes do rapto. O engano. E esse engano nem sempre se apresenta de maneira estrondosa. Não se manifesta sempre como uma sombra escura. Às vezes, disfarça-se de luz, falando com eloquência, citando textos sagrados e até mesmo utilizando símbolos venerados. Jesus escolheu um dos frutos luminosos e me o ofereceu com um sorriso. Ao recebê-lo, senti como ele se desvanecia em minhas mãos, e uma profunda compreensão começou a fluir através de mim, iluminando minha mente. Por isso, em vez de advertir sobre os demônios, eu disse: tenha cuidado para que ninguém te engane, porque as mentiras mais perigosas são aquelas que parecem quase certas. Então, ele me mostrou imagens de pessoas que afirmavam segui-lo, mas na verdade seguiam uma versão de Jesua que se adaptava ao seu estilo de vida. Era um Jesua que não confrontava, que não exigia arrependimento, que não falava de pecado nem de santidade. Nos últimos dias, observei que muitos crentes não se afastam de mim de maneira evidente. Em vez disso, escolhem seguir uma versão de mim que se adapta ao seu estilo de vida. O evangelho moderno se enfraqueceu, tornando-se um mero consolo para a carne, em vez de ser um chamado para crucificá-la. A graça se revela como uma permissão, não como uma limitação. É um chamado às pessoas para viverem sua verdade, para abraçarem sua essência em vez de reprimi-la. Observei como as multidões se deixavam seduzir por meias-verdades, por suaves canções espirituais que não exigiam uma transformação autêntica. Foi em um momento de profunda revelação que compreendi que, como rabino, também havia caído na armadilha de ensinar tradições que, embora parecessem sólidas, não conseguiam provocar uma verdadeira mudança no coração das pessoas. Desde há muito tempo eu antecipei isso, e agora se torna evidente. Eu avisei sobre os falsos profetas que, com sua aparência de milagres e grandes plataformas, falariam em meu nome. No entanto, seus verdadeiros corações se revelariam através de seus frutos. Muitos se aproximarão de mim dizendo: Senhor, Senhor, mas eu lhes responderei: nunca os conheci. Ele fez uma pausa, fixando seu olhar em meus olhos com intensidade. Isso não é uma rejeição, Edra. É uma revelação. Estou te mostrando que muitas pessoas dizem me conhecer, mas são muito poucos os que realmente caminham ao meu lado. Assenti com a cabeça, compreendendo suas palavras, e senti que as lágrimas, se é que existem neste estado espiritual, começavam a deslizar pelas minhas bochechas. Quantas vezes, em meu fervor religioso, confundi o conhecimento sobre Deus com uma verdadeira relação com Ele. Quantas vezes julguei os cristãos sem realmente compreender a essência da mensagem de Yeshua. Esta armadilha definitiva se ativa no momento em que o discernimento morre. É um processo sutil que ocorre quando os crentes deixam de distinguir a voz do Espírito. Em vez de buscar a verdade, começam a escolher seus mestres com base no carisma e na aparência, em vez de na convicção profunda. Quando as congregações priorizam a assistência sobre o verdadeiro arrependimento, a mensagem se transforma. Já não se ouve "tome sua cruz", mas sim "siga seus sonhos". Nesse momento, Yeshua me levou a um novo cenário. Nós estávamos no topo de uma imponente montanha, de onde podíamos contemplar toda a terra se estendendo diante de nós. Meu primeiro aviso sobre o engano não foi um mero acidente. Foi, na verdade, profético. Pude vislumbrar o mundo em que habitas hoje, um mundo repleto de uma paz ilusória, uma unidade enganosa, doutrinas distorcidas e um amor que não é genuíno. O pregador mais perigoso destes últimos dias não é aquele que clama mentiras a plenos pulmões, mas sim o que sussurra suavemente a uma geração que se resiste a mudar. Apontou para a terra
e meus olhos se fixaram em um grupo de pessoas reunidas em imponentes templos, absortas em mensagens que lhes proporcionavam uma sensação de bem-estar, mas que nunca representavam um verdadeiro desafio para seus espíritos. Foi então que percebi. Tenham cuidado, mantenham-se alertas, sejam sóbrios. Instiguei-os a examinar cada palavra que ouvissem à luz do meu ensinamento. Não se deixem levar pelas personalidades, busquem a verdade, porque o engano não se supera com emoções passageiras, mas sim com a sabedoria das Escrituras. Então, Yeshua se aproximou, e ao tocar-me com a testa, senti que todas as Escrituras, a Torá, os profetas, os escritos e o que os cristãos conhecem como o Novo Testamento, se iluminavam em minha mente com uma clareza e harmonia perfeitas. Tudo conduzia a ele, tudo encontrava sua essência em Yeshua. A palavra de Deus é seu escudo, seu filtro, sua bússola na bruma deste mundo. Se eu te advirto com tanta paixão sobre o engano, é porque te amo profundamente e não posso permitir que você se perca na escuridão, acreditando que caminha na luz. Então ele se virou para mim, com os olhos transbordando de amor e uma intensa urgência. A armadilha final não se apresentará como algo maligno, ao contrário, parecerá simples. Por essa razão, apenas aqueles que estão firmemente enraizados na verdade conseguirão perdurar até que a trombeta soe. Permaneçamos em silêncio por um momento, permitindo que essas verdades penetrem profundamente em meu espírito. Como rabino, havia consagrado minha vida ao estudo das Escrituras, mas agora compreendia que, em muitas ocasiões, as havia lido com os olhos vendados, incapaz de reconhecer o Messias que se revelava diante de mim em cada página. Há uma outra verdade que devo te revelar, disse Jesus, enquanto a paisagem ao nosso redor começava a se transformar mais uma vez. De repente, nos encontramos em uma imensa planície, onde 10 jovens aguardavam segurando lâmpadas em suas mãos. A parábola que Jesus compartilhou sobre as 10 virgens ressoa imediatamente em nossa mente. Quando a igreja se mergulha no letargo, um silêncio inquietante se apodera do ambiente, como um presságio antes da tempestade. O ar se sente tranquilo, quase pacífico, e uma falsa sensação de segurança parece envolver tudo. Se você prestar atenção, poderá perceber que algo está prestes a se transformar. Enquanto observávamos, as 10 jovens começaram a balançar a cabeça e, pouco a pouco, se mergulharam em um profundo sono. Nesse instante, espiritualmente, nos encontramos com Etra. Embora o mundo pareça agitado e a igreja se mostre ativa, sob essa superfície barulhenta, um profundo letargo espiritual se apodera dos corações. Jesus olhou para as jovens que estavam deitadas dormindo e começou a contar-lhes a parábola das 10 virgens. Todas elas esperavam ansiosamente a chegada do noivo. Cada uma carregava sua lâmpada e, em um momento, o sono as venceu. No entanto, quando chegou o clamor da meia-noite, apenas 5 delas estavam preparadas, pois tinham óleo suficiente para acender suas lâmpadas. Então, observei que 5 das virgens levavam frascos de óleo adicionais, enquanto as outras 5 contavam apenas com o que restava em suas lâmpadas. E esta, querido amigo, é a representação da igreja antes do rapto. Todos estavam em espera, todos cheios de antecipação, mas apenas a meio caminho de estarem preparados. Jesus se aproximou das jovens que dormiam, olhando-as com um profundo amor e uma preocupação palpável. A verdadeira diferença não residia em sua presença, mas na conexão íntima que compartilhavam. O óleo simbolizava sua vida íntima com Deus, aquele fogo pessoal que não podia ser emprestado nem simulado. Ele se virou para mim e seus olhos penetraram no mais profundo do meu ser. Não se pode comprar óleo à meia-noite, Esdras, me disse. Não se pode pegar emprestada a fé de outra pessoa. As virgens insensatas não falharam por perder a fé. Seu verdadeiro erro foi a procrastinação. Acreditaram que ainda tinham tempo de sobra. Estas palavras ressoaram em mim de maneira profunda. Quantas vezes ao longo da minha vida como rabino, eu posterguei uma conexão mais íntima com Deus, convencido de que sempre haveria um momento futuro para aprofundar minha fé?
E esse mesmo sussurro engana milhões atualmente. Continua Jesua. Talvez você o leve a sério mais adiante, mas esse mais adiante nunca chega. A vida avança e a chama se apaga em um silêncio profundo. A cena mudou novamente, e agora observamos pessoas de todas as idades, raças e origens, cada uma aparentemente imersa em suas próprias vidas, mas espiritualmente adormecidas. Esta é a poderosa canção de ninar dos últimos dias de Esdras. O adversário nem sempre recorre ao medo para te destruir. Muitas vezes, prefere o conforto para te adormecer. Não precisa incitar-te ao ódio contra mim. Sua estratégia é muito mais sutil. Só precisa te manter ocupado demais para pensar em mim, distraído demais para notar minha presença, cansado demais para me procurar e entretido demais para ouvir minha voz. Observei como as pessoas estavam completamente imersas em seus dispositivos eletrônicos, em suas corridas diárias e em seu entretenimento, deixando escasso ou nenhum tempo para uma busca profunda de Deus. A voz do adversário não ressoa como uma rebelião Esdras, mas bem, assemelha-se a uma rotina monótona. Rezas na sinagoga ou na igreja, entoas as canções e pronuncias as orações, mas teu coração se sente distante, como se estivesse vazio de óleo e teu espírito, adormecido. Foi então que Jesua me revelou quantas pessoas persistem em suas práticas religiosas, mas carecem desse fogo interior, de uma autêntica comunhão com Deus. Adverti-lhes que mantivessem a vigilância e que orassem, porque no instante em que deixarem de estar alertas, começará o letargo. A noite se tornará mais escura, o mundo se esfriará e os passos do noivo se aproximarão. Nesse momento, ouvimos um som distante, semelhante ao de uma trompeta ou um sofá. Antes de continuar, apenas um pedido. Inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A chamada está prestes a chegar, mas você estará pronto quando isso acontecer. A pergunta ficou pairando no ar entre nós, e pude sentir seu peso. Toda a minha vida de devoção religiosa parecia agora superficial, diante dessa verdade transcendental. Se alguma vez você sentiu que seu fogo espiritual já não arde com a mesma intensidade que antes, este é o momento perfeito para despertar, me disse Jesua enquanto posava sua mão sobre meu ombro. Não se deixe enganar pelo silêncio. Não confunda a paz com a espera. O clamor da meia-noite se aproxima, e seu eco ressoa em meu coração, chamando minha amada. Desperta, querida minha. Prepara tua lâmpada, pois estou prestes a chegar. Ela me olhou com intensidade, como se pudesse ver além da escuridão. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Quando o grito finalmente romper o silêncio da noite, não haverá tempo para preparativos. Haverá apenas um instante para responder. Somente aqueles que mantiveram seus corações despertos se elevarão até mim no ar, prontos para o encontro. Jesua me levou a outra cena, e em um instante reconheci as planícies que rodeavam Sodoma e Gomorra. Observei a Ló e sua família sendo guiados por anjos para fora da cidade, enquanto a esposa de Ló, em um ato de desobediência, olhava para trás e se transformava em uma estátua de sal. Eu mencionei: lembrem-se da esposa de Ló. Não estava apenas evocando um momento trágico do Gênesis, explicou Jesua. Estava oferecendo uma advertência profética a todos os crentes que viverem antes da minha volta. Aproximar-me da coluna de sal que uma vez foi a esposa de Ló. Ela não era uma incrédula, Esdras. Havia sido libertada da destruição, selecionada para escapar do juízo, caminhando pelo mesmo caminho que os justos. No entanto, seu coração continuava olhando para trás. Via como as chamas devoravam a cidade, mas o olhar da esposa de Ló permanecia fixo nela, incapaz de se desviar. O atrativo efêmero de Sodoma, o conforto do conhecido, o amor por um mundo que pouco a pouco afoga nossa sede de eternidade. Mas não acontece da noite para o dia, Ezra. Acontece através de pequenos e silenciosos compromissos. Então, Jesua me revelou cenas da vida moderna, onde as pessoas tentavam equilibrar sua fé com o conforto e a conveniência,
cedendo sempre um pouco mais ao mundo. Começa no momento em que seu amor por mim se confronta com seu amor pelo conforto. Quando sua fé se torna um elemento que você tenta encaixar à força entre seus passatempos, seu trabalho e seus prazeres, é então que você aponta para o céu, que está acima de nós. Já havia notado: onde estiver sua dedicação, ali também estará seu coração. Nos últimos dias, o tesouro de muitos corações encontra-se oculto atrás de telas, status, riqueza e prazeres efêmeros. As pessoas, presas em um ciclo interminável de conexão com seus dispositivos, buscam constantemente validação nas redes sociais. Dedicam-se a acumular posses, sempre em busca de maior conforto e entretenimento, sem perceber o que realmente importa. Estamos imersos em um mar de ruído que transforma o silêncio em algo incômodo. Somos constantemente bombardeados com imagens, metas e desejos que prometem felicidade, mas que no final apenas nos deixam um profundo vazio. Em meio a esse caos, Jeshuame me olhou fixamente. A armadilha mais insidiosa não reside no fato de que as pessoas me rejeitem, mas sim em que me substituam por distrações. Com um simples gesto de sua mão, ele me revelou como o entretenimento se transformou em um verdadeiro culto, como o conforto se erigiu em uma doutrina e como a conveniência se tornou um ídolo adorado por muitos. Observa ao teu redor. As pessoas correm atrás do efêmero, ignorando o que realmente perdura. No entanto, sentem-se justificadas, já que todos ao seu redor parecem viver da mesma maneira. Foi então que Jeshua voltou a apontar para a esposa de Ló. O mundo te impulsiona a criar uma vida que pareça bem-sucedida. No entanto, eu te convido a edificar uma existência que possa resistir às chamas do fogo. A esposa de Ló nos ensina que a verdadeira salvação não consiste simplesmente em escapar de uma cidade, mas em soltar um coração que ainda sente amor. Aproximou-se da estátua de sal, acariciando-a com delicadeza. Podem se libertar de seu controle físico, mas sua essência permanecerá sempre em suas almas, advertia com seriedade. Com essas palavras ressoando em nossos corações, nos afastamos do lugar da destruição, enquanto Jeshua continuava seu caminho. O verdadeiro perigo não reside em possuir coisas, mas em permitir que essas coisas nos possuam. Depois, lembrou-me de umas palavras dos evangelhos, especificamente de Lucas 21:34. Tenham cuidado, disse. Não deixem que seus corações se endureçam por causa da glutonaria, da embriaguez e das preocupações da vida, pois aquele dia lhes chegará de repente, como uma armadilha. Prestem atenção às minhas palavras onde se refletem as inquietações da vida. Muitas vezes, são apenas as coisas boas que podem se transformar em armadilhas, consumindo nosso coração. Revelou-me como a família, a carreira profissional, o conforto e até mesmo o ministério podem se tornar correntes que nos afastam da intimidade com Cristo. A última armadilha antes do rapto será a ilusão de segurança. As pessoas proclamarão paz e segurança, enquanto suas almas caem em um profundo letargo. O inimigo deseja que você se sinta tão confortável que nunca perceba que está dormindo. Deseja que você seja rico em bens materiais, mas pobre em paixão. Quer que sua vida seja divertida, mas vazia. No entanto, Jesus Cristo, com seu rosto e seus olhos que penetram profundamente em minha alma, me convida a refletir. Rogo que se lembrem da mulher de Ló. Mantenham o olhar firme voltado para o futuro, no reino, com o coração desapegado das coisas do mundo. Porque no instante em que olharem para trás, perderão de vista aquele que os chama a voltar para casa. Fez uma pausa significativa, e suas próximas palavras ressoaram em mim como um eco profundo. O rapto não é para aqueles que simplesmente admiram o céu. É para quem o anseia com fervor. Então pergunte a si mesmo: se eu o chamasse esta noite, seu coração estaria ancorado em mim ou preso a este mundo? Porque quando soar a trombeta, aqueles que continuarem olhando para trás jamais poderão avançar. A paisagem mudou mais uma vez, e agora nos encontramos em um lugar que se assemelha a uma colina elevada.
Desde aquele lugar, tínhamos uma vista privilegiada das pessoas em suas igrejas e sinagogas, assim como em seus lares e locais de trabalho. Era evidente que muitos se encontravam em conflito entre si. Em Mateus 24, Jesus não apenas nos advertiu sobre o engano e a distração, ele também falou sobre algo ainda mais insidioso, mais sutil e, sem dúvida, muito mais destrutivo para a igreja: a ofensa. Então citou suas próprias palavras. Então muitos se ofenderão, se trairão uns aos outros e se odiarão entre si. E por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. Enquanto falava, observei como as pessoas se afastavam, as igrejas se fragmentavam e as relações se desgastavam por ofensas que ficavam sem resolver. O ressentimento é um assassino silencioso que espreita em nossos últimos dias, Ezra. Não se apresenta de maneira evidente. Se infiltra em nós através de sentimentos feridos, palavras mal interpretadas, orgulhos machucados e cicatrizes que ainda não se curaram. Sussurra: você não merece isso. Te feriram. Você é muito mais do que isso. E pouco a pouco, o amor começa a se desvanecer. Fui testemunha de como as ofensas fracturaram o que Deus uniu, como destruíram famílias, desintegraram congregações e isolaram corações que um dia arderam com fervor. A ofensa tem a capacidade de nublar nossa visão do panorama geral, levando-nos a venerar nossa própria dor. E isso é exatamente o que busca o adversário, pois compreende que um cristão ofendido se torna um cristão ineficaz. Nesse momento, Jesus me olhou diretamente, seus olhos transbordando compaixão. Você não pode carregar sua cruz e seu ressentimento ao mesmo tempo, Ezra. Então, ele me revelou seu próprio sofrimento na cruz, a traição de seus amigos, a rejeição de seu próprio povo e a crucificação pelas mãos daqueles a quem veio salvar. E ainda assim eu disse: Pai, perdoa-os. A cruz não era apenas um lugar de sofrimento, Ezra. Era um espaço de entrega. Ali, demonstrei que o perdão não é simplesmente um sentimento, mas uma verdadeira libertação. Não se trata de desculpar as más ações, mas de liberar o coração de sua influência. Então, Jesus me revelou como, nos últimos dias, a ofensa se espalharia com maior rapidez do que a fé. Ele me mostrou de que maneira as redes sociais alimentariam a divisão, como o orgulho fomentaria a comparação e como o mundo aplaudiria a indignação. No entanto, o amor do qual falei é verdadeiramente excepcional. Não é um amor frágil, é sagrado. É a única luz que permanecerá resplandecente, mesmo quando a escuridão envolver a terra. Colocou a mão sobre o meu coração. Se você sente que seu amor se apagou, ainda tem a oportunidade de reacendê-lo. Peça-me para derreter os muros que você levantou ao redor do seu coração. Embora a ofensa possa parecer justificada, ela só deixará um vazio profundo. Por outro lado, o perdão, embora possa parecer doloroso a princípio, te proporcionará uma verdadeira libertação. Foi então que Jesus me revelou que a estratégia final do inimigo, antes do arrebatamento, era dividir o corpo de Cristo através da amargura. Ele sabia que uma noiva dividida não poderia se manter unida. Então, escolhe o amor, mesmo que isso cause dor a Ezra. Opta pela paz, mesmo que o orgulho se interponha em seu caminho. Escolhe o perdão, não porque eles mereçam, mas porque eu te perdoei primeiro. Ele olhou profundamente nos meus olhos e disse: não permita que o ressentimento seja o autor da sua história. Para culminar com a graça, é importante lembrar que, quando a trombeta soar, apenas aqueles com corações puros e um amor ardente poderão reconhecer a voz que os chama de volta para casa. Depois, Jesus me levou a outra cena, onde em sinagogas e igrejas, todos estavam convencidos de sua própria retidão. Cada um acreditava firmemente que estava no caminho certo, confiando plenamente em seu próprio entendimento. Hoje em dia, um engano aterrador se infiltrou na igreja. Não se trata de uma rebelião, mas de uma falsa confiança que se manifesta em um sussurro silencioso que diz: estou pronto, estou bem, irei à igreja, darei, creio. No entanto,
vêm à minha mente as palavras do Apocalipse, onde se adverte sobre uma igreja que se acreditava rica e que não precisava de nada, mas que, na verdade, era pobre, cega e nua. O que esperavam que eu compreendesse? Essa igreja era uma odisseia, um reflexo do crente dos últimos tempos que confundia o conforto com a proximidade do divino. Enquanto falava, observava as pessoas imersas em suas rotinas religiosas, agarradas às suas tradições e rituais, mas carentes de uma verdadeira intimidade com Deus. Esta ilusão de nos sentirmos preparados é uma das últimas armadilhas que enfrentamos antes do rapto de Esdras. Não se trata do coração frio do mundo, mas do coração morno do crente. Este é aquele que acredita que caminha ao meu lado, mas na verdade avança com medo a uma certa distância. Observei como essas pessoas pronunciavam o nome de Deus, entoavam suas canções e citavam suas palavras. No entanto, já não ouviam sua voz, nem sentiam seu coração. Essa experiência te leva a refletir sobre a ideia de que uma simples lista de verificação espiritual não é o mesmo que uma verdadeira intimidade espiritual. Deixe a oração em um dever, não em um diálogo. Substitua o clamor de Senhor, tem misericórdia por Senhor. Tu sabes que sou bom. Foi então que Jesus me revelou o aspecto mais aterrador dessa condição. E o mais aterrador é que as pessoas que se consideram santas raramente estão cientes de sua verdadeira condição. Por isso, eu lhes disse: sou rico, mas você não percebe que é miserável, pobre, cego e nu. Depois, ele me mostrou como muitos crentes preferem palavras de motivação à verdade, que realmente penetra no coração. Buscam bênçãos, mas sem anseiar por uma transformação genuína. O crente de Laodiceia anseia por me ter como Salvador, mas não como seu Senhor. Deseja a coroa, mas rejeita a cruz. Busca minha bênção, mas ignora a carga que sinto pelas almas. Nesse contexto, Jesus se me revelou chamando à porta. No entanto, eu estou à porta e chamo não ao mundo, mas à igreja. Continuo chamando, sigo convidando, sigo suplicando. Adquiram de mim o ouro refinado no fogo. Aproximou-se de mim com um olhar ardente, cheio de intensidade. Naquele instante, ofereci pureza em vez de orgulho, intimidade em vez de aparência. Não busco sua história perfeita. Anseio por seu coração sincero e entregue. Então, lembrou-se de outro de seus ensinamentos. Muitos dirão: Senhor, Senhor, acaso não profetizamos em seu nome? E eu responderei: nunca te conheci. Estas são algumas das palavras mais dolorosas que se encontram nas Escrituras. Esdras. Não porque as tenha rejeitado, mas porque nunca me permitiram entrar de verdade em sua essência. Fiz uma pausa significativa, permitindo que a verdade se adentrasse profundamente em minha mente. A verdadeira armadilha não residia no pecado, mas na autossuficiência. Foi então que Jesus me revelou que a última geração enfrenta uma escolha crucial: optar entre a aparência e a autenticidade, entre a religião e o relacionamento, entre ser observado pelos outros e ser verdadeiramente conhecido por Jesus. A única forma de estar realmente preparados para o rapto é viver em uma humildade diária diante de mim. Isso implica permitir que o Espírito Santo examine constantemente o vosso coração, que rompa com o vosso orgulho e que renove a vossa lâmpada com o óleo necessário. Então, ele me lançou uma pergunta incisiva: se realmente você acredita estar preparado, coloque seu coração à prova, Esdras. Você anseia pela minha chegada ou simplesmente teme ficar para trás? Você me serve por amor ou por hábito? Ele ficou em silêncio, esperando enquanto eu refletia profundamente sobre essas inquietantes perguntas. Como rabino, havia dedicado décadas da minha vida ao serviço de Deus, mas me encontrava em uma encruzilhada. Qual havia sido, na verdade, minha verdadeira motivação? Era um amor genuíno por Deus ou simplesmente uma obediência cega à tradição? A autêntica disposição do coração não se revela apenas pelas ações realizadas, como bem ensinou Esdras. Revela-se quanto de ti me pertence, porque quando soar a trombeta, não olharei para os orgulhosos, os ocupados
nem os famosos. Em vez disso, dirigirei meu olhar para os fiéis, para aqueles que têm o coração quebrantado e os que são puros de coração. A paisagem começou a se transformar pela última vez, e de repente, nos encontramos em um belo jardim, um lugar que parecia tirado do Éden, aquele que estudei nas Escrituras ao longo de toda a minha vida. A última prova antes do rapto não seria um ataque demoníaco, nem um desastre global, Edra. Será uma distração espiritual. Jesua caminhou ao meu lado, rodeado de magníficas árvores e flores de uma beleza impressionante. O inimigo não precisa te destruir. Sua estratégia é muito mais sutil. Não busca te converter em ateu, mas se contenta em te fazer cair na apatia. Então ele parou e se virou para mim. Nesse momento, meu ser se encheu de uma serenidade inesperada, não através do pânico, mas através de uma profunda pureza. Disse-lhes: vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que virão e de poder estar em pé diante do Filho do Homem. Sentiu as mãos, marcadas pelas cicatrizes dos cravos. Vigiai e orai. São 2 simples mandamentos que mantêm vivo o vosso espírito e firme o vosso coração. Vigiar significa manter o olhar no céu, enquanto orar conecta o vosso coração com aquele que vem de lá. Então, Jesua colocou suas mãos sobre meus ombros e me olhou intensamente nos olhos. O rapto não é simplesmente uma questão de escapar. Trata-se de unidade. Não se trata de fugir da ira, mas de correr para os meus braços. O esposo não busca uma igreja temerosa, mas uma igreja fiel, uma noiva cujo coração bate por ele mais intensamente do que pelo mundo. Então ele me fez uma série de perguntas incisivas. Assim, pergunte a si mesmo: sua lâmpada está acesa? Seu coração é sensível? Seu espírito está acordado? Porque chegou o momento de deixar para trás as aparências. Enquanto falava, observava como se manifestavam no mundo que tínhamos sob nossos pés os sinais dos tempos. Guerras, desastres naturais, um colapso moral e a inquietante preparação para a chegada do Anticristo. O tremor do mundo não é uma mera casualidade. É um chamado à reflexão. É a misericórdia divina. É o céu que clama: despiertem, o noivo vem. Esta ideia me comoveu profundamente. Não se trata de ser perfeitos, mas de ser puros. Compreendi que a pureza não implica a ausência de defeitos, mas se manifesta através do amor incondicional. Viver cada dia com a eternidade no coração significa perdoar rapidamente, amar com profundidade, orar com frequência e não guardar nada para si mesmo. Quando eu voltar, não me interessarão os títulos, os talentos nem os feitos. O que realmente buscarei são corações que, apesar da escuridão, tenham permanecido apaixonados por mim. Buscarei aqueles crentes que se negaram a ceder ao engano, que lutaram para se manter acordados e que levaram óleo em suas lâmpadas, mesmo quando a noite parecia interminável. Nesse momento, levantaram o olhar para o céu e viram o que parecia ser uma trombeta celestial, pronta para ressoar. A trombeta soará em breve, Esdras. O esposo está mais perto do que nunca, e a armadilha final está armada, mas você não precisa cair nela. Você pode superá-la se agarrar a mim amando a verdade mais do que o conforto, e escolhendo a santidade acima do hábito. Nesse momento, ela me abraçou, e senti um amor tão puro, tão completo, que as lágrimas de alegria começaram a correr pelo meu rosto espiritual. Assim sendo, amados, mantenham-se acordados, mantenham suas lâmpadas acesas e o olhar fixo no céu. A noite pode ser longa, mas amanhã chegará, e com ela a voz do noivo que dirá: sobe aqui. Esse glorioso momento fará com que toda lágrima, toda prova e toda tentação desapareçam, e estarão diante daquele que os amou o suficiente para adverti-los, porque ele os queria. Foi então que senti uma estranha sensação, como se me atraíssem para trás. As últimas palavras de Jesua ressoaram em meu espírito enquanto a luz ao meu redor começava a desvanecer. Estava retornando ao meu corpo. Isso era possível? Eu realmente estava voltando? A voz de Jesua ressoou pela última vez. Retorne,
e conte o que viu. Agora, você tem uma nova missão. O que senti a seguir foi dor. Uma dor intensa no peito. Ouvi vozes distantes, o som de aparelhos médicos e alguém gritando em hebraico. Estava voltando. Tem pulso, ouvi. Abri os olhos com dificuldade e vi o rosto preocupado de um paramédico. Eu estava em uma ambulância, com equipamentos médicos conectados ao meu corpo. Tinha sofrido um infarto no Monte das Oliveiras e alguns turistas que me encontraram chamaram uma ambulância. Os médicos disseram depois que estive clinicamente morto durante quase 4 minutos antes que pudessem me reanimar. Mas eu sabia que aqueles 4 minutos terrenos significavam muito mais no plano espiritual. Eu havia encontrado com Jesus, o Messias que meu povo esperou por tanto tempo e a quem, como rabino, havia rejeitado toda a minha vida. Nas semanas seguintes à minha experiência próxima da morte, minha vida mudou completamente. Já não podia retornar à sinagoga como antes. Como poderia continuar guiando minha congregação sem compartilhar a verdade que agora conhecia? Como poderia continuar negando a Jesus como o Messias quando o havia conhecido cara a cara? Minha decisão de compartilhar minha experiência com minha família e a congregação provocou surpresa, incredulidade e, em alguns casos, rejeição. Minha esposa Miriam pensou inicialmente que o infarto me havia afetado mentalmente. Meus filhos se encontravam confusos e preocupados. Os líderes da sinagoga me sugeriram que eu tirasse um tempo para recuperar a clareza, mas por dentro eu sabia o que havia experimentado. A verdade de Jesus ardia em meu coração com uma intensidade inegável e incontenível. Assim, comecei a estudar os escritos do Novo Testamento e fiquei surpreso ao descobrir como cada profecia que havia analisado durante décadas apontava claramente para Jesus. 6 meses depois da minha experiência, tomei a dolorosa, mas necessária, decisão de renunciar oficialmente ao meu cargo de rabino. Alguns membros da comunidade judaica me consideraram um traidor, outros simplesmente um ancião confuso. No entanto, um pequeno grupo sentiu curiosidade, fez perguntas e desejou compreender o que me havia levado a uma mudança tão radical. Comecei a me reunir com eles em minha casa, compartilhando o que havia aprendido e estudando as Escrituras sob uma nova perspectiva, observando como a Torá e os profetas apontavam para Jesus em cada página. Pouco a pouco, se uniram outros. Judeus curiosos e cristãos que desejavam aprender mais sobre as raízes judaicas de sua fé. Hoje, 3 anos depois da minha experiência próxima da morte, lidero uma pequena comunidade de judeus messiânicos em Jerusalém. Apesar de que continuo utilizando meus conhecimentos rabínicos e amo as tradições e a riqueza do judaísmo, agora tudo vejo à luz de Jesus. Minha esposa também abraçou essa fé, embora alguns dos meus filhos ainda resistam. A mensagem que Jesus me compartilhou sobre a armadilha final antes do rapto se tornou o núcleo do meu testemunho. Advirto a todos sobre o perigo do engano espiritual, da distração e do conforto que levam ao letargo espiritual. Comparto a importância de manter nossas lâmpadas cheias de óleo, nossos corações despertos e atentos à voz do esposo. Muitos me perguntam se temo as consequências da minha decisão. A rejeição da minha comunidade, a perda de status, as portas que se fecharam. Eu respondo com as palavras que Jesus me disse. O rapto não é para aqueles que simplesmente admiram o céu, mas para aqueles que o anseiam. Eu anseio por esse momento, o instante em que soar a trombeta e todos aqueles que verdadeiramente conhecem e amam o Messias sejam elevados ao seu encontro no ar. Não sei quando chegará esse dia, mas estou certo de que está mais perto do que muitos imaginam. Até lá, continuarei compartilhando o que vi, o que ouvi e o que vivi. Sou Ezra Lev Goldstein, antigo rabino da sinagoga Veis Shalom, e agora me considero simplesmente um seguidor de Jesus, o Messias de Israel e Salvador do mundo. Minha experiência próxima da morte não marcou o fim da minha história. Ao contrário, foi apenas o começo de um novo capítulo. Ao compartilhar meu caminho, espero que outros também despertem de seu letargo espiritual antes que seja tarde demais, antes que caia a noite
e apareça o esposo. Porque, como me revelou Jesus naquele encontro transcendental, antes que a trombeta soe, ainda estou aqui, falando. A pergunta que surge é: você ainda está prestando atenção? Não é este um relato profundo e inesquecível? A Bíblia nos adverte em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Portanto, mantenham-se alertas, porque não sabem em que dia virá o seu Senhor. Muito obrigado, Ezra Goldstein, por compartilhar conosco uma experiência tão corajosa e transformadora. E a todos vocês que nos acompanharam neste caminho, que as bênçãos do céu cheguem às suas vidas de uma maneira profunda e significativa. Lembre-se de que o maior engano destes últimos dias será pensar que ainda há tempo. A trombeta está prestes a soar. Então mantenha sua lâmpada acesa, seu coração puro e sua esperança viva. Nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se alerta.